Eu vou dar aqui o meu boa tarde novamente, porque chegaram companheiros novos aí. Então, boa tarde a todos. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, nós vamos, nesse momento, estudar a obra O Livro dos Espíritos, e nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 3, item 151, que trata do tema Alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Então, na questão 151, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: que pensar da opinião dos que dizem que, após a morte, a alma retorna ao todo universal, né? Então, que pensar disso? Quando a gente fala em todo universal, a gente lembra da questão do panteísmo, que com certeza vocês já ouviram falar, né? Do panteísmo. Então, Kardec quer perguntar sobre isso. Na questão 151, que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E os espíritos iniciam respondendo com duas perguntas. Na primeira pergunta, eles botam assim: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui o mundo completo? Né? Então, quando estás numa assembleia, és parte integrante dela. Mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então, quando você fala em conjunto, um conjunto forma um todo, não é? Se eu tenho um conjunto, eu tenho ali um todo. Agora, quando eu digo o conjunto, eu não estou me explicando se é espírito inferior, se é espírito superior. Eu falei um conjunto. Então, é o mundo completo, como diz Kardec. O mundo dos espíritos. Então, ele faz essas duas perguntas. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Claro. Todo conjunto forma um todo. Quando eu digo assim, o conjunto dos peixes que se encontram nos oceanos e nos rios da Terra. Eu tenho ali um todo. Não é um conjunto, eu tenho ali um todo. Esse todo forma o conjunto de todos os peixes que se encontram no planeta Terra. Aí tem gente que vai dizer, mas tem o peixe do aquário. A gente está falando sobre isso. Normalmente o peixe e os peixes estão nos oceanos, nos lagos, nos rios, não é? Que é um cardume. Assim como o conjunto de todos os lobos que existem no planeta Terra. Uma alcateia. Não importa se é um lobo X, se é um lobo Y, não interessa. Então, a gente tem que entender o conjunto de todas as plantas do planeta Terra. É uma flora. Então, ele diz, o conjunto dos espíritos não forma um todo? Sim. Não constitui o mundo completo? Sim, o mundo dos espíritos. Aí ele diz, quando estás numa assembleia, nós somos parte integrante dessa assembleia. Mas, apesar de sermos partes integrantes dessa assembleia, nós conservamos a nossa individualidade. Tanto é que, às vezes, você está numa assembleia, numa reunião, não é? Alguém está lá fazendo um discurso, você está nessa assembleia, mas, de repente, eu discordo da pessoa que está fazendo o discurso. Eu faço parte daquela assembleia, mas eu não estou concordando muito bem com o que ele está falando. Se eu não tivesse a minha individualidade,
eu teria que sempre ficar assim, ó. Não é? E é isso que acontece? Claro que não. Imagina, nós, Sindicato dos Professores, os professores, vamos para uma assembleia. Está lá, a Assembleia dos Professores do município do Rio de Janeiro. É uma confusão geral. Por quê? Porque apesar de estarmos todos naquela Assembleia, existem o quê? Opiniões discordantes. Essa opinião discordante prova o quê? A minha individualidade. Não é verdade? Tanto que às vezes você está numa assembleia de professores ou de qualquer outra profissão e tem os grupinhos, né? Aqui nessa assembleia tem o grupo professores progressistas, professores retrógrados, professores confusos, professores implicantes, aí tem os grupinhos. Mas estão todos numa assembleia. Mas são opiniões diferentes, provando que somos uma individualidade. Questão 152. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão 151? Então vamos a 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Qual é a prova que nós podemos ter da individualidade da alma após a morte? Eu, no exemplo, acabei dando aqui a prova, mas aqui ele diz aqui, ó, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Olha aí. Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouvireis. Olha o que ele está trazendo para a gente aqui. Foi aquilo que nós estudamos, quando, se eu não me engano, foi no sábado, que está ali, ó, em Mateus, capítulo 13, versículo 13. Eu peguei rapidinho aqui para ler, que diz assim, ó. Capítulo 13, versículo 13. Diz assim: é por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Quer dizer, muitas vezes ouvem e não entendem. Olham, mas não veem. Então ele diz aqui, se não fosseis cego, verias. Porque às vezes a pessoa se banca cega. Se não fosseis surdos, ouvireis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Ora, eu não preciso nem muito disso aqui quando a gente trabalha da mesa mediúnica, não é? Um médium dá uma comunicação. Isso aqui falando entre nós, somos espíritas. Quem não é espírita, talvez tenha mais dificuldade. Mas quem é espírita? O médium, doutrinador. Aí vem a comunicação de um espírito sofrido, né? Com muita dificuldade. Daqui a pouco vem um, tá querendo tacar fogo em todo mundo. Daqui a pouco chega um outro, falando de uma outra situação. Então, aí daqui a pouco chega o orientador espiritual. Depois chega um outro espírito. E você percebe que cada um é uma personalidade. Tem uns, né, que você consola, meu amigo, mantenha calma. Tem outro que você chega, meu amigo, se você continuar falando assim, teremos que parar a nossa conversa. Não é? Às vezes você tem que endurecer, porque o sujeito mostrou agressividade, então, violência que ele ainda carrega dentro dele, a raiva, o ódio. Então, muitas vezes também, nós estamos fazendo uma coisa e, de repente, você escuta como uma voz dizendo para você, respondendo a uma pergunta que você está em dúvida. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou assim, pensando numa coisa, e de repente eu mesmo me questiono. Meu Deus, por que será isso? Aí daqui a pouco a voz, por causa disso.
Não é? Ou então, às vezes, você está distraindo ali, fazendo uma meditação, aí vem alguém e te responde alguma coisa, te fala, às vezes, de algo que você nem estava esperando, pensando sobre aquilo. Para mim, o que foi mais flagrante para mim, até hoje, eu não tive outro momento assim, mais flagrante. Foi uma vez no COI, quando o COI, o portão do COI era aquele portão da garagem, não tinha aquele portão novo, era o portão da garagem. Isso faz muitos anos ainda. Seu Antônio era o zelador de lá, e ali perto da água do bebedouro, que eu nem sei se ainda tem bebedouro ali, em frente ao banheiro, daquele banheiro que fica perto do portão de entrada, tinha um jardim cheio de flores roxinhas. E aí era umas 3 horas da tarde, a casa espírita estava vazia, eu tinha ido lá só na biblioteca. Mas quando eu entrei, eu abri o portão, que era verde o portão, né, no portão verde grande, eu abri, e me chamou a atenção o jardim. Era um vaso comprido, uma jardineira que tinha no chão, estava cheio daquelas florzinhas roxinha. Nem sei se ainda tem no senhor, mas estava lá. E ela estava linda. Não tinha ninguém ali, era 3 horas, não tinha ninguém. Seu Antônio estava bem longe. E aí eu olhei e disse assim, nossa, que flores lindas. Eu pensando, né? Falei, que flores lindas. Aí eu olhei assim, qual será o nome dessas flores? Porque eu achei até interessante, de repente eu vou até comprar uma muda, botar lá num vaso lá no meu apartamento, né? Porque é tão delicadinha. Falei, ai, que flor linda. Aí eu pensando, qual será o nome dessas flores? Aí a voz falou bem alto do meu lado, que eu até olhei assim, porque eu pensei assim, será que eu. Será que. Eu tive a impressão que alguém estava ali do meu lado, um encarnado, e tem que. Eu pensei assim, será que eu falei alto, em voz alta? Eu fiquei com a impressão, porque ele me respondeu. A minha resposta foi fazer assim. Porque eu tive a impressão que um encarnado tinha chegado perto de mim, até porque eu senti o calor do hálito dele no meu pescoço. Por isso que eu me assustei. Eu pensei assim, acho que eu falei em voz alta. E a pessoa se chegou perto de mim e respondeu no meu pescoço, que eu senti o calor, né? E eu olhei para trás. E simplesmente o que ele disse? São as flores da felicidade. Aí eu olhei assim, não tinha ninguém. Aí foi o espírito, claro. Mas foi tão alta a voz dele, e ele chegou tão perto, que eu senti o calor. Sabe quando alguém fala perto de você, você sente o calor? Ora, da voz da pessoa, do hálito da pessoa, perto de mim? Se eu não tinha ninguém ali, e eu tinha alguma dúvida, naquele momento acabou. Porque eu fiz uma pergunta e ele me respondeu de uma forma direta e lógica. Eu perguntei o nome da flor e ele disse o nome da flor. Então ele não respondeu assim, é sorvete de abacaxi. Eu perguntando qual o nome dessa flor. Se ele dissesse, hoje vai chover, não tinha nada. Mas ele respondeu a minha pergunta de forma clara, objetiva e direta. Então, se eu tivesse alguma dúvida, estava sanada a dúvida naquele momento. É o que ele está dizendo aqui. A miúde, uma voz vos fala. Quer dizer, a miúde, de vez em quando, com muita, ou melhor, muitas vezes, a miúde quer dizer, constantemente, vamos dizer assim, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Eu sabia que não era eu respondendo, porque eu não sabia o nome da flor. Porque se eu soubesse o nome da flor, eu poderia dizer, fui eu mesmo que respondi, mas eu não sabia o nome da flor. Então, né? Que dúvida podemos ter? Aí tem uma nota de Kardec. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal, quer dizer, é como se fosse assim, a alma sai do pacote e quando morre ela volta para esse pacote. Seria uma coisa assim, né? Como houvesse um grande poço de onde as almas sairiam e morrendo elas voltariam para esse poço. Essa é a ideia mais ou menos do todo, né, do panteísmo. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o panteísmo,
Depois dá uma pesquisadinha. Eu não me lembro se é o livro dos médios ou se é o livro dos espíritos ou o livro evangélico que fala do panteísmo. Eu ia pegar e esqueci. Depois eu falo para vocês onde está. Quem quiser relembrar, vai lá. Então, a alma reingressa no todo universo. Estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Então, seria mais ou menos isso. A alma sai do oceano e quando o espírito, a pessoa morre, ela volta para o oceano e se mistura nas águas do oceano e ali perde a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos. Foi o que nós falamos antes. O conjunto dos espíritos. Conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. É aquela coisa. Quando você está numa assembleia, você faz parte dela. Mas você tem a sua individualidade dentro dessa assembleia. Tanto é que você concorda ou não com o que está sendo colocado ali. É como assim, conjunto dos lápis, HB. Mas dentro do conjunto dos lápis HB, tem o lápis vermelho, tem o lápis branco, tem o lápis de cor amarela, tem o lápis azul, não é? Cada lápis tem uma corzinha, mas cada lápis é um elemento ali. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais. Quanto, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e a vontade própria. E aí a gente vê, quando você lê livros de André Luiz, Manuel Filomeno Piranda, Emmanuel, Camilo, cada um tem o seu estilo, a sua personalidade. Uns têm um lado mais filosófico e poético, como Leon Denis. O outro é mais firme para colocar certas coisas. O outro é mais... Assim, aparenta ser, às vezes, bonzinho. Como muita gente diz assim, ai, Emmanuel é tão bonzinho. Mas como Emmanuel sabe ser firme também nas suas colocações, não é? Para certas coisas ele é ali muito amoroso, mas para as outras, Jesus, Maria e José, ele é ali, ó, duro, firme, mostrando a personalidade de cada um. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. Seria tudo igual. E todas as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. E não é assim que acontece. Você não recebe comunicações todas idênticas. Então, nós vamos agora observar algumas comunicações. Por isso que eu pedi para vocês pegarem o céu e o inferno. Aí eu pedi primeiro, vamos lá, eu pedi para vocês, olha, procurarem no índice, porque aí vi a página, né? Vamos pegar o capítulo 7. Nós vamos ver dois espíritos. O primeiro do capítulo 7, Angeli. Quem não procurou antes, procura agora, né? Mas aí tem que ser rapidinho, para a gente não perder tempo. No capítulo 7, todas elas na parte segunda. Na segunda parte do céu e inferno. Aí você vai achar lá. Capítulo 7. Angeli, nulidade sobre a terra. Gente, isso aí já é uma coisa braba, né? Angeli, nulidade sobre a terra. Na parte segunda, Angeli, nulidade sobre a terra. Eu vou ler aqui, quem já marcou, já achou. Tá aqui, Bordeaux. Vamos perceber agora
né? O que ele está dizendo aqui. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, seria igual. Então, as comunicações que se recebessem no mundo invisível seriam idênticas. Então, nós vamos ver duas comunicações. Na parte segunda, capítulo 7, espíritos endurecidos, Angeli, nulidade sobre a Terra. Diz assim, Bordeaux, 1862. Um espírito apresentou-se espontaneamente ao médium pelo nome de Angeli. Essas comunicações foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec estava lá com os companheiros e estava o médium. E aí, a primeira pergunta que Kardec faz para Angeli, é o nome do espírito, né? Pergunta assim, arrepende-se de suas faltas? E o espírito responde, não. Normalmente o pessoal pensa assim, nossa, ela vai dizer, o espírito vai dizer sim, né? Quem tem desse aqui, ó, é página 389, quem tem esse aqui. Aí diz assim, Angeli, né? Nulidade sobre a Terra. Não, ela não se arrepende, não. Pergunta 1A, então por que veio até mim? Porque ela apresentou-se espontaneamente. Ela não foi evocada. Ela não foi evocada. Entenderam? Denise, o seu é desse aqui? Se é a página 389. Ah, tá diferente, né? É só ir lá na parte segunda, espíritos endurecidos. Parte segunda, espíritos endurecidos. Angeli, é a segunda do capítulo 7. A segunda comunicação do capítulo 7, na parte segunda. Normalmente, Kardec evoca o espírito. Aqui não. Eles começaram a reunião, o médium estava ali e ela chegou. Aí diz assim, 1A, então, por que veio até mim? Para experimentar. Para experimentar. Simples assim. Aí, questão 1B. Então, não é feliz? Não. 1C, e sofre? Não. Olha só as respostas dela. Arrepende-se? Não. Porque veio até mim, eu vim para experimentar. Então, não é feliz? Não. E sofre? Não. O que é que lhe falta? A paz. Olha aí. Certos espíritos classificam, diz Kardec, como sofrimentos apenas o que lhes lembra as dores físicas, admitindo, no entanto, que seu estado moral é intolerável. Então, para eles, sofrimento é apenas o que lembra a eles as dores físicas. Questão número 2. Como pode ser que lhe falte a paz na vida espiritual? Ela responde, um pesar do passado. 2A. O pesar do passado é um remorso? Arrepende-se, então? Não. Me arrependo, não. É por medo do futuro. 2B. O que teme? O desconhecido. 3. Poderia dizer-me o que fez em sua última existência? Isso talvez possa ajudar o seu esclarecimento. Nada. Eu não fiz nada. É o que ela responde. Quarto, qual era a sua posição social? Mediana. 4A, foi casada? Casada e mãe. 4B, cumpriu com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Entediava-me o meu marido, meus filhos também. 5, como passou a vida? A divertir-me na juventude, entediando-me como esposa. 5A, quais eram as suas ocupações? Nenhuma. 5B. Quem então cuidava da sua casa? A empregada doméstica. 6. Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa de seus pesares e de seus medos? Talvez tu tenhas razão. 6A. Não basta admitir o fato
quer para reparar a existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem à vossa volta? Tem aquele lance seguinte, já que você não fez nada para ninguém, por que agora você não aproveita e tenta fazer alguma coisa para ajudar alguém? Aí ela pergunta, como? 6B, ajudando os espíritos à sua volta a melhorar através de seus conselhos e preces. Aí ela responde, eu não sei orar. Aí Kardec, na 6C, diz, nós vamos orar juntos. Poderá assim aprender. Gostaria de fazer isso? Olha a resposta, não. Aí Kardec, na 6D, pergunta, por quê? Olha a resposta dela, é cansativo. Percebeu? É cansativo. Nem orar ela quer, é cansativo. E o título da... Rose. Oi. Rose, sabe que está me lembrando agora? Algum dos nossos alunos. Estou lembrando dos nossos alunos, você não, Denise? Aquele não quero, não vou fazer, não tenho medo. Não... Assim, ainda faz assim com o ombro, não parece? Está igualzinho. E olha, não é só os alunos, não. Tem umas pessoas também que são assim. E olha o título, Angele, nulidade sobre a terra. Ela foi uma nulidade. Não conseguiu ser boa esposa, não conseguiu ser boa mãe, não fazia nada que tinha empregada, achava tudo chato. E agora ele diz, você não quer ajudar? Rezando, ajudando os outros? Aí eu não. Mas por quê? É cansativo esse negócio de oração. E agora nós vamos ver um outro companheiro. No capítulo 2, também na segunda parte. Tudo é na segunda parte, tá? Do livro. Aí vai lá para o índice. Segunda parte. Bernardin. Procurem lá. Bernardin. Capítulo 2, Bernardin. Eu, quando vi essa Angélia, eu falei, meu Deus do céu, que vontade de chegar lá e dar sacudidela dessa pessoa. No capítulo 2, Bernardin. Na segunda parte, tá? Bernardin, capítulo 2, Bernardin. É a nona comunicação. Tá lá, Bordeaux. Isso aqui é para a gente perceber que ele diz aqui, se fosse todo mundo igual, as comunicações que nós receberíamos do mundo invisível seria tudo igual. Agora a gente vai ver outra comunicação. Já pegamos a Angele, que não queria nada com ninguém, e agora o Bernardin. Capítulo 2, Bernardin. Bordeaux, abril de 1862. Sou um espírito de há muitos séculos esquecido. Vivi sobre a terra na miséria e na humilhação, trabalhando sem descanso dia a dia para dar à minha família um escasso pedaço de pão. Continua a leitura aí, Denise, por favor. Amava, porém... Não achou, não? Verinha, lê aí pra gente. Amava, porém... Congelou aí a Verinha. Menezes, dá para você ler pra gente? O Bernardin? Bernardin? A Verinha, vai. Eu estou com ele aqui, mas qual é sim o parágrafo que você quer? O Bernardin começa no texto. Sou de há muitos séculos um espírito esquecido aí na terra. Aí na terra vivi o opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu, meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz
E o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência, eu esperava, contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei, que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Continua? Em que época viveste? De 1400 a 1460. E tiveste depois uma outra existência? Vivi ainda entre vós como missionário. Sim, como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus, e não manipulada pelos homens. E como espírito agora, tendes ainda ocupações? Acreditarias, então, que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade, ser-vos-ia um suplício. A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Bernardin. Repare o depoimento do Bernardin e o depoimento da Angéle. Totalmente diferente. E tanto que ele diz aqui, né? Na pergunta número 3, agora, como espírito, ainda tem outras ocupações? E ele diz: poderias acreditar que os espíritos ficam inativos? A falta de ação e a falta de utilidade representaria um suplício para os espíritos. Então, essa ideia de que quando a pessoa morre, vai para um todo universal, onde ninguém tem individualidade, onde ficam todos iguais, é falsa. A Angéle é aquela nulidade supra-terra. Nem orar ela quer porque é cansativo. Bernardin teve uma vida difícil, mas passou por aquela dificuldade e sofrimento todo, depois se tornou missionário, e agora, desencarnado, ele trabalha inspirando bons pensamentos, né? Trabalha guiando os centros espíritas que trabalham para a causa espírita, inspirando aos trabalhadores bons pensamentos e esforçando, fazendo, para neutralizar os pensamentos negativos que possam atingir os trabalhadores das casas espíritas. Então, aqui prova a diferença de pensar dos espíritos após a morte. Uma não queria nada, continua sem querer nada com nada. O outro não. Sempre foi um trabalhador, continua trabalhando. Não é verdade? Então, isso prova a diferença entre eles. Vamos continuar aqui no Livro dos Espíritos, a notinha. Diz lá, ó. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, quer dizer, no plano espiritual, você encontra espíritos de todo tipo, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos, diferentes. A individualidade ainda mais evidente se torna
quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais, verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Então, às vezes, o espírito, ele dá indicação clara de quem ele é, para não ter dúvida nenhuma. Vamos agora aqui no capítulo 2, ainda, eu estou no capítulo 2, vou continuar aqui. Vamos procurar Dr. Demeuri. Dr. Demeuri, capítulo 2. Ele fica um pouco... É o quarto depois do Bernardin. É o quarto depois do Bernardin. Dr. Demeuri. Denise, dá para você ler para a gente, Dr. Demeuri? Dr. Demeuri, morto em Albi-Parme, em 25 de janeiro de 1865. O Dr. Demeuri era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter e saber haviam lhe granjeado a estima e a veneração de seus concidadãos. Sua bondade e caridade eram inesgotáveis. E, apesar da idade avançada, não sentia nenhuma fadiga quando se tratava de socorrer os pobres doentes. Agora dá uma paradinha aí, dá uma paradinha e pula aí um parágrafo e começa assim, o doutor Demeuri abraçara. Aí depois, no final desse parágrafo, eu vou dizer outro. Vamos lá. O doutor Demeuri abraçara com ardor a doutrina espírita, onde encontrou a chave para os mais graves problemas, cuja solução procurara em vão na ciência e em todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez com que compreendesse de imediato todo o alcance do espiritismo, tornando-se um dos seus mais zelosos divulgadores. Relações de viva e mútua simpatia estabeleceram-se entre ele e nós outros, por correspondência. Agora, Denise, pula 4 parágrafos e vai para a nota que é assim, meu bom amigo. Pula aí os 4 parágrafos. Meu bom amigo, tenha confiança. Não achou, não? Não. Alberto, você está com o livro aí? Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos, podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como fito de vossa existência. Sou eu quem está aqui. Sou eu quem aqui está. Demeuri. Original. E com o espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu dos vossos amigos o mais recentemente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos nesse momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre.
Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio, ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com suas prescrições. Está muito quente aqui, esta fumaça é irritante. Enquanto estiverdes doente, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Esse doutor Demeure era um amigo de Kardec, que era médico e que ajudava Kardec no tratamento dele. Tanto que aqui no Livro dos Espíritos, no finalzinho da nota da questão 152, diz assim: também não pode ser posto em dúvida quando se fazem visíveis das aparições. A individualidade da alma não era... desculpe, diz aqui, ó, a individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referente às suas vidas terrestres. Isso está no finalzinho lá da nota da questão 152. Por quê? Porque às vezes o espírito chega e ele dá um certo depoimento que não dá para você contestar. Ele era médico de Kardec. Ele sabia que Kardec estava doente. E ele desencarna e deixa Kardec doente. E ele vem para dar uma orientação para Kardec. Até diz para Kardec o seguinte, que vai ter uma outra comunicação dele, que nós não vamos ler, onde ele diz assim, ó, cuidado, hein? Porque se você abusar, você morre e pode ser acusado de suicida. Porque você vai estar morrendo antes da hora por ter abusado. Na outra comunicação, ele vai dar uma nota dessa para Kardec. E aqui, uma coisa interessante para mostrar que ele era muito amigo de Kardec. Olha o que ele diz no último parágrafo. Faz muito calor aqui, porque naquela época era costume acender lareira dentro de casa. Lareira no quarto. Na minha tradução, ele diz aqui, faz muito calor aqui. Esse carvão, quer dizer, a fumaça que sai do carvão é insalubre. Ele fala em outros livros, ele fala lume, mas no meu ele fala carvão. Porque o porquê dessa tradução? Essa tradução é uma tradução da primeira. Esse livro aqui é O Céu e o Inferno, baseado na primeira tradução de Kardec. E já foi provado que o livro A Gênese e o livro Céu e Inferno sofreram adulterações. O livro dos Espíritos, não. O livro dos Médiuns, não. O Evangelho, não. Mas os dois últimos, o Céu e o Inferno e a Gênese, sofreram adulterações. Então, o pessoal da FEAL foi a Paris e fez uma tradução da primeira edição do livro O Céu e o Inferno. E quem estuda esse livro vai perceber que tem uma diferença grande. Nas outras traduções que vieram depois, mudaram um monte de coisa. Inclusive, mudaram depois que Kardec morreu. Então, não se pode dizer que foi Kardec que fez revisão, né? Se a modificação veio depois da morte dele, só se fosse em espírito. Mas ele não fez nenhuma revisão de nenhuma obra em espírito. Então, ele diz aqui, ó, faz muito calor aqui. Ele disse aqui, ó, estou aqui do seu lado. Tanto ele diz assim, ó, no meio da comunicação, se eu tivesse morrido mais cedo, talvez eu pudesse ter evitado a crise que o senhor teve agora e eu não previ. Então, ele lamentou que ele demorou muito para morrer. Se ele morresse mais cedo, ele teria evitado que Kardec tivesse a crise que ele teve. Foi uma crise muito forte. Aí ele diz assim, ó, eu estou agora aí de velar pelo senhor, caro mestre, como seu irmão e amigo, feliz como espírito, e ao seu lado, para prestar-lhe cuidados durante a enfermidade. Aí no final ele diz, faz muito calor aqui. Kardec está num quarto muito quente. E ele diz, esse carvão é insalubre. Ele está falando da casa de Kardec, que deve ter
uma lareira dentro do quarto. E ele diz assim, ó, enquanto estejas doente, não o queime, quer dizer, não acenda essa fogueira aí. Não o queime, não acende esse carvão, não acenda essa lareira, pois causaria mais problemas, já que os gases que se desprendem desse carvão são nocivos. Então, Kardec sabe que tem uma lareira no quarto dele. Como é que o espírito, através do médium, está dando essa orientação médica? É isso que, na notinha do Livro dos Espíritos, fala que não há para pôr em dúvida, quando muitas vezes eles falam de coisas que não dá para você contestar, não é? Então, continuando aqui no Livro dos Espíritos, também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições, quando eles se materializam. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria. No passado, falava-se que existe alma do outro mundo, era assim, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. O Espiritismo nos mostrou que eles existem sim, podem aparecer para a gente. E dar comunicação e falar de coisas que só a gente podia saber. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos entendem, respondem. A vida do espírito é que é eterna ou imortal, podemos entender assim. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, a vida dos espíritos. Pergunta 153A. Não seria mais exato, porque aí Kardec, ele não deixa passar essa. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros, porque eles serão sempre eternos, enquanto a nossa, olha o que Kardec está querendo dizer. Ora, se a minha vida, o meu modo de viver, vai mudando, porque eu sou um espírito imperfeito. Olha lá, se o sujeito que está na escala espírita, nós temos lá os espíritos imperfeitos, não tem? Tá lá, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Os espíritos imperfeitos são aqueles que estão na terceira ordem. Depois você vai ter os espíritos da segunda ordem, bons. Já mudou, já não mudou? Claro, porque o imperfeito não é igual ao bom. E depois você vem para a primeira ordem, que é os espíritos puros. Então Kardec chega e diz assim, não seria melhor dizer que vida eterna, olha a pergunta de Kardec, não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Porque diz lá, primeira ordem, classe única, espíritos puros. Vai ser sempre puro. Aí Kardec fala assim, não seria melhor chamar essa de eterna, dos espíritos puros? Porque ela não vai mudar? Dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Porque quem está na terceira ordem vai mudar. Quem está na segunda vai mudar. O cara sai de imperfeito para bom, para puro, está mudando. Porque a resposta da 153 foi, a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Aí Kardec fala assim, não é melhor usar a palavra eterna para o espírito puro? Porque ele será eternamente puro. Os outros não. Os outros estão em mudança. Aí ele diz, dos que tendo atingido a perfeição não estão sujeitos a sofrer mais prova? Aí olha o que os espíritos respondem. Essa é antes a felicidade eterna. Espírito puro obtém a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como vocês quiserem, contanto que vos entendais. Então, você quer chamar que o espírito, ele é imortal, quem é eterno é Deus, o espírito tem vida eterna, o espírito tem felicidade eterna. Ele diz, não vai brigar por causa disso.
Não vai brigar por causa disso. Chame as coisas como vocês quiserem. Desde que você entenda a mensagem. Então, você quer dizer que vida eterna tem o espírito puro? Na verdade, ele diz, isso não é vida eterna, isso é felicidade eterna. Porque o espírito puro vai ter a felicidade eterna. Agora, nós, que não somos puros, temos uma felicidade relativa. Relativa. Ah, o espírito é imortal. Deus que é eterno. Aí ele diz, ó, isso aí é problema de vocês. É palavras... O importante é que você entenda o que a gente está querendo dizer. O espírito puro, ele tem felicidade eterna. Será sempre feliz. Porque ele é puro. Nós temos, nós que não somos puros, felicidade relativa. Entendeu? Nós ainda vamos mudar muito. Porque a gente está numa transição. É isso que ele está querendo dizer. Questão 154. Separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então, a alma não sente dor. Porque olha a pergunta que ele faz. É dolorosa. Dolorosa quer dizer, estou sentindo dor. A separação da alma do corpo. E eles dizem o quê? A alma, nenhuma parte toma nisso. A alma não sente dor. Tá? E ele diz mais, o corpo sente mais dor quando está encarnado. Mas a alma não sente dor. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um prazer, um gozo para o espírito, que vê chegar o termo, o fim do seu sofrimento. Então, aquela pessoa que ficou muitos anos em cima de uma cama, sofrendo com uma doença terrível, onde ela acordava sentindo dor no corpo e ia dormir sentindo dor no corpo, o morrer para ela é um alívio para a dor do corpo, mas a alma não sente dor. Nós vamos ver agora um caso de um espírito no capítulo 2, Senhor Jobar. Senhor Jobar. Onde a gente vai falar um pouco sobre isso. Senhor Jobar. Carmen, você pode ler para a gente o Senhor Jobar? Pode ler até o penúltimo parágrafo. Você para no penúltimo parágrafo. Rose, eu estou pegando agora o livro, agora. É capítulo 2, Espíritos Felizes. Já vi, 195, já vi. Senhor Jobar. Senhor Jobar. Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baissé, Alto Marne, e falecido em Bruxelas, de apoplexia fulminante, a 27 de outubro de 1861, com 69 anos de idade. O senhor Jobar era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, espontaneamente deu a seguinte comunicação: aqui estou eu, a quem ieis evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado escrever as minhas impressões,
por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indizível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Eu sentia apenas um como piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria no abranger o espaço. Não julgueis, no entanto, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que de vós me lembrasse, irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. A gente vê Acabou? aí, a gente vê aí. Quereis saber? Não, para aí, pode parar. Então a gente vê aí um companheiro que desencarnou, deve ter sido um infarto fulminante, né? E desencarnou, está bem, sentiu um abalo quando ele desencarnou, mas estava se sentindo bem. Ele estava livre e o corpo jazia inerte. Perceberam? Ele olhou para o corpo e disse assim: eu estou livre. Então, como disse Kardec aqui, muitas vezes o espírito, no momento da morte, dependendo do que ele está passando, a morte para ele é um alívio, porque ele vê chegar ao fim aquele sofrimento dele. Aí tem uma notinha de Kardec que diz assim: na morte natural é aquela que você não provoca. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, o suicídio não é morte natural. Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada, né? É uma lâmpada. Deixa eu ver aqui. É uma lâmpada. Opa, eu me perdi aqui. É uma lâmpada que se apaga por falta do óleo. Então, é uma coisa natural. Aí Kardec pergunta na questão 155. Como se opera, como acontece a separação da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem: rotos os laços. Tu não sabe o que é rotos, né? Eu tô com uma bermuda aqui, ela tá meio rota, já tá toda rasgando, né? Toda puída. Então, roto os laços que a retinham, ela se desprende. Como uma ave que você abre a gaiola e ela vai embora. 155A. A separação se dá instantaneamente? Por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente. Lembra? Molécula a molécula, não é assim? O perispírito se desprende do corpo, levando a alma, né? Porque a alma segue o perispírito e se desprende molécula a molécula. Então, eles dizem: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa, né? Eu tenho o exemplo aqui do pássaro cativo, apenas para mostrar que, se de repente a gaiola está velha demais e você solta o passarinho, ele vai embora. Mas não é pegar esse exemplo literal, tá? Ele se desprende molécula a molécula. Então, cuidado com isso. Como um pássaro, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Na realidade, se a gente pensar, o espírito assim, quando ele está muito doente, ele se sente até preso ao corpo, né? Quando ele morre, ele diz: estou livre, vou poder voar. Mas
essa questão do pássaro, do exemplo do pássaro que eu dei, é apenas nesse sentido. Ele estava ali preso e ele vai sair. Mas, cuidado para a gente não levar isso ao pé da letra. Então tá. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados, vida e morte, se tocam e se confundem. Lembra quando você vai dormir e você entra num estado alterado de consciência, num transe, em que você já entra em contato com o que está acontecendo no plano espiritual, mas ao mesmo tempo você ainda escuta o barulho das crianças brincando na rua ou do cachorro latindo? Às vezes acontece isso. Você está deitado, você está até já percebendo alguma coisa, mas ao mesmo tempo você está escutando o barulho no externo. E é esse momento que os dois mundos estão se entrando em contato. O mundo espiritual e o mundo físico. Tanto que você, se tiver uma criança, de repente, uma pessoa de repente chamando no portão, você volta e vai lá. Porque aí você fica ainda nesse torpor. Se nada interferir, você deixa de ouvir o barulho exterior e segue. Se algo interferir, você é como se fechasse a porta daqui e vai atender o mundo exterior. Mas acontece isso às vezes. Você está deitado, já está sentindo assim seu corpo suave, como se estivesse flutuando, mas você ainda está escutando um latido de cachorro, uma pessoa falando na rua. É como se esses dois mundos estivessem se tocando. E é o que ele diz aqui, ó. Aqueles dois estados se tocam e se confundem. O estado ainda da vida do corpo físico e o estado já do plano espiritual. É como se ainda estivessem se tocando. O sujeito já está até vendo alguém que veio buscá-lo, né? Aí o cara, estou vendo vovó, estou vendo meu pai, estou vendo meu irmão. Às vezes a pessoa encarnada diz isso, né? Mas ela ainda está no hospital, ainda está vendo o filho segurar a mão dela. Então ela está vendo o pai que já desencarnou e está vendo o filho que está vivo aqui segurando a mão. Então esses dois estados se tocam. Aí ele diz aqui, ó, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram, eles se desatam. Aí tem uma nota de Kardec que diz assim: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório material, tá? Então ele diz lá, pelo seu envoltório material. Semimaterial ou perispírito, desculpe. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte, quem está falando aqui é Kardec, então ele usa a palavra perispírito. A morte é a destruição do corpo somente. Não há desse outro invólucro, que é o perispírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Olha só, a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente, aos poucos, e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Lembra do senhor Samson? Com 8 horas de desencarnado, ele já estava dando comunicação lá no salão onde o corpo dele estava dentro do caixão. Eles estavam... Tanto que o Kardec pergunta para ele, o senhor não se incomoda da gente estar evocando o senhor aqui do lado do seu caixão? O caixão estava ali e a médium estava falando. E ele falou, não, isso aí é só o meu corpo. Então, 8 horas apenas, né?
dando uma comunicação com o corpo. Caibar também foi assim, gente. Caibar foi assim. À noite, durante o velório, o corpo dele ficou no salão da editora Clarim, né? Tava todo mundo lá. Aí, um médium tinha percebido a presença dele no velório. Aí falou pro outro assim, ó, vamos para a sala ao lado, que eu acho que o Caibar quer dar uma comunicação. Falou pro o médium falou pro companheiro. Aí esse companheiro chamou mais 2 ou 3 companheiros e eles foram para a sala ao lado, fecharam a porta, a médium se concentrou e o Caibar deu comunicação. O povo estava lá chorando no corpo dele no salão e eles estavam na sala ao lado e o Caibar, ó, gente, vocês vão trabalhar, a editora não pode parar, vocês têm que continuar dando um monte de instrução. Não tinha nem 12 horas que ele tinha morrido. E ele estava lá, do jeito que ele era agitado, dando as instruções para o pessoal, enquanto o corpo dele estava no salão sendo velado. É o que ele diz aqui. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, ou anos, séculos, né? O que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Lembra da Lisbeth, que ficou, acho que 150 anos? Agora, vamos pegar aí o Céu e o Inferno. Eu vou ler esse. Esse está no capítulo 4, segunda parte, capítulo 4. Pascal Lavic. Porque nós já vimos aqui Dr. Demeure, que foi rápido, foi só alguns dias. Vimos Sanson, que foi 8 horas. Caibar, que foi rapidinho. Agora vamos ver o Pascal Lavic. Está no capítulo 4, na segunda parte. Pascal Lavic. Para a gente ver a situação dele. Diz assim, Havre, 9 de agosto de 1863, no capítulo 4, Espíritos Sofredores. Esse espírito comunicou-se espontaneamente, não foi evocado. Eles chegavam lá na reunião, o médium entrava em transe, e aí o espírito aparecia, sem ser chamado. Então, esse espírito comunicou-se espontaneamente com o médium, sem que este o tivesse conhecido em vida, mesmo de nome. O médium não sabia nada dele. E ele diz assim, o Pascal, creio na bondade de Deus, que aceitará por misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri muito, e meu corpo pereceu no mar. Morreu afogado, né? Meu espírito permaneceu ainda ligado ao corpo e durante muito tempo vaguei por sobre as ondas. Deus! O corpo dele ficou boiando lá no oceano e ele ficou ligado ao corpo que ficou entrando em putrefação, boiando no oceano. Aí diz assim, a comunicação foi interrompida, porque ele ficou tão abalado que parou a comunicação. No outro dia, na outra reunião, ele veio de novo. Aí ele vai continuar falando. Houve por bem permitir que as preces daqueles que eu deixei na terra tirassem-me do estado de perturbação, incerteza em que meu espírito estava mergulhado. Procuraram-me por muito tempo. Sabiam que ele tinha se afogado e procuraram o corpo dele por muito tempo. E puderam, enfim, encontrar meu corpo. Depois de muito tempo, o corpo dele foi encontrado. Agora, o meu corpo repousa, mas meu espírito, dificultosamente desligado, vê agora as faltas cometidas. Quando encontraram o corpo dele, é que o corpo dele começou a passar pelo desligamento. E foi um desligamento muito dificultoso. Aí ele diz aqui, consumada a aprovação, Deus julga com justiça e a sua bondade se estende sobre os arrependidos.
Aí ele dá um recado aqui. Se por muito tempo meu espírito vagou errante junto ao corpo, é porque eu tinha que sofrer as consequências de meus desvios. Trilhai o caminho reto, se desejais que Deus retire rapidamente vosso espírito de seu envoltório. Olha o que ele diz aqui. Trilhai o caminho reto, se desejais que Deus retire rapidamente o vosso espírito de seu envoltório. Vivei no amor de Deus, orai, e a morte horrível para tantos será suave para vós, pois sabeis a vida que vos espera. Eu morri no mar, e por muito tempo me esperaram. Não poder desligar-me do corpo era para mim uma prova terrível. Eis porque tenho necessidade das vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis rogar por mim ao Deus justo. Arrependo-me e espero obter o perdão divino. Foi no dia 6 de agosto que meu corpo foi encontrado. Eu fui um pobre marinheiro e morri há muito tempo. Orai por mim. Pascal Levi. Aí tem mais um trecho. Aí Kardec perguntou, onde foi encontrado seu corpo? Aí ele diz, perto de vós, quer dizer, numa área perto de onde Kardec morava. Aí eles foram buscar num jornal uma nota para ver se batia, né? Para ver se tinha alguma nota no jornal sobre um corpo que foi achado. Aí tá aqui, ó. O Jornal de Havre, de 11 de agosto de 1863, continha o seguinte artigo, do qual o médium não podia ter conhecimento. Anunciamos que a mensagem foi do dia 9 de agosto, mas a matéria que encontrou, do corpo encontrado, foi do dia 11, 2 dias depois. Aí tá assim, ó, o Jornal de Havre, de 11 de agosto de 63, continha o seguinte artigo, do qual o médium não podia ter conhecimento. Anunciamos que no dia 6 deste mês foram encontrados os restos mortais de um homem num encalhe entre Bleville e Laeve, mesmo sem cabeça, braços e tórax. O cadáver pôde ser identificado pelos sapatos. Só tinha o quadril e as pernas e os pés. Ainda presa aos pés, como sendo do pescador Lavic, que morreu no dia 11 de dezembro de 1862. Ele ficou quase um ano no mar, né? Quando a bordo do pesqueiro Lalerte foi lançada ao mar por violenta onda ao largo da costa de Troville. Lavic tinha 49 anos e era natural de Calais. A viúva fez o reconhecimento do corpo. No dia 12 de agosto, como se falasse desse acontecimento no centro onde o espírito manifestara-se, primeiramente comunicou-se, ele de novo, também de forma espontânea. Sou realmente Pascal Lavic e tenho necessidade das vossas preces. Podeis ajudar-me, porquanto a prova que passei foi terrível. Meu espírito somente desligou-se do corpo quando reconheci minhas faltas. Aí a gente lembra da Angéle, é Angéle, né? Esqueci o nome dela, daquela, deixa eu ver aqui, Angéle, nulidade sobre a Terra? Ela está ligada ao corpo, porque ela quer rezar, não, é cansativo. Quer fazer isso, não. Está ligada ao corpo, gente. Então ele diz aqui, ó, meu espírito somente desligou-se do corpo quando reconheci minhas faltas. E ainda assim, incompletamente. O desligamento não foi total. Seguia ainda o corpo sobre o mar que o havia engolido. Rogai, pois, a Deus para que me perdoe e me conceda repouso. Orai, eu vos suplico. Daí a gente está sempre orando pelos espíritos que estão sofrendo, sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque a oração vai até esses, que você nem conhece. Mas como ele está sofrendo, a oração vai para ele. Que vos sirva de grande ensinamento este terrível fim de uma existência infeliz da Terra. Deveis pensar na vida futura, não deixando jamais de rogar pela misericórdia de Deus. Orai por mim, pois preciso da piedade divina. Né? Então, olha a questão desse companheiro.
Que dor terrível ele está. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no Livro dos Espíritos, na questão 257, terceiro parágrafo. 257, terceiro parágrafo. A 257 é o ensaio teórico, da sensação nos espíritos. Questão 257, terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo diz assim: ensina-nos a experiência, 257, terceiro parágrafo. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Foi o que está aqui no Céu e Inferno. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir, pode nos levar a pensar de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Então, o espírito pode dizer assim: eu, na mesa mediúnica, eu estou pegando fogo, porque às vezes é um suicida que morreu tacando fogo no próprio corpo. Ou, minha garganta está tudo me queimando, porque às vezes é um suicida que morreu ingerindo um ácido. Minha cabeça está explodindo, porque às vezes é um suicida que morreu dando um tiro na cabeça. Então, o que ele está sentindo é porque ele está vendo. E no caso do suicídio, muitas vezes ele fica anos e anos, enquanto estiver ligado ao corpo, vendo repetidamente aquela cena crucial se repetindo na cabeça dela, uma vez atrás do outro, sem nenhum momento de suspiro, de alívio. Aquela cena fica ali. Então ele tanto vê repetidamente, que ele tem a sensação que o corpo dele está pegando fogo, que ele está pegando fogo ainda, que o ácido ainda está queimando a garganta e que a cabeça está explodindo ainda pelo projétil. Mas é a visão. É igual quando você passa por um lugar que tem algo que você não gosta, você vê aquilo e você sente um mal-estar, uma coceira do corpo. Você não está com coceira, mas é a impressão da imagem que você viu, que te lembra algo que é muito dolorido. Vamos terminar de ler a nota de Kardec para a gente encerrar a nossa aula. E ele diz assim: é com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento. Quer dizer, quando você começa, né, a melhorar, ele se elevar. Mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo, que se tem podido observar por ocasião dessa morte. Então ele diz aqui, né? É que eu corri um pouquinho. Ele diz aqui: mesmo durante a vida do corpo, de modo que chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos
que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Olha esse caso que nós lemos agora no Livro dos Espíritos, no terceiro parágrafo da questão 257. Esse caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, é o caso aqui, né, da questão 257, o terceiro parágrafo. Em alguns suicidas, infelizmente, alguns deles vão passar por esse processo terrível que é assistir à decomposição do seu corpo. E deve ser um espetáculo aterrador, não é mesmo? Aterrador. Alguém gostaria de falar alguma coisa? De fazer algum comentário? Tá tudo bem? Dá para todo mundo? Deu para entender, acompanhar? Então, gente, nós vamos encerrar essa aula de agora, né? Daqui a 10 minutinhos a gente está de volta. E eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de encerramento, aproveitando a oportunidade e orando por esses espíritos que se encontram em sofrimento, desencarnados, suicidas, aqueles que morreram de morte natural, ou aqueles que estão encarnados, mas que estão em sofrimento. Porque, como disse o Pascal Lavic, orem por nós, nós precisamos das suas preces. Então, por favor, Alberto, faz a oração para a gente. Levando os pensamentos ao Pai Celeste, o Senhor da vida. Senhor, como vosso Filho, todos nós aqui reunidos, Espírito que somos criados por vós, Senhor, temos a nossa caminhada e, de acordo com as nossas escolhas, teremos desencarnes diferentes,